Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim, tá? A gente vai dar continuidade à nossa matéria, que é IST. O nosso tema de hoje, logicamente, é vírus, tá? E um desses vírus é o vírus da herpes, que a gente vai falar. Depois a gente vai falar, logicamente, do vírus, logicamente, do HIV. Mas hoje o nosso tema vai ser o vírus da herpes. Então a gente vai falar um pouquinho, logicamente, da herpes, tá? Aqui eu tenho logicamente a herpes. Aqui eu fiz algumas anotações para vocês, tá vendo? Ó, eu marquei, tá? Com um marcador de texto, tá? Algumas coisas e os fatos interessantes. Então, o que acontece com a herpes, tá? A gente tem três tipos de herpes, tá? Então, a gente tem esses três tipos de herpes: herpes 1, herpes 2, tá? E herpes, logicamente, zoster, tá? Então, a gente tem a herpes zoster, tá? Essa herpes aqui, ela é mais comum aqui no Brasil, tá? Então, ela é como se fosse uma bolha, tá? E ela vai estourando e vai virando uma ferida, tá? No corpo inteiro, tá? A gente tem a 1 e a 2, são as mais simples que a gente tem aqui e ataca logicamente o órgão genital, tanto a 1 como a 2, tá? E aqui é umas manifestações clínicas, tá? Básica, tá? Da herpes. Então ela pode causar coceira, bolha. Então isso daqui vai causar mesmo bolha no corpo inteiro ou nos lábios, tá? Que são pequenas úlceras ou feridas, tá? Como eu tô mostrando aqui, tá vendo, ó? Tá? Então a herpes simples, que é logicamente HSV, eu tenho aqui, tá vendo, ó? HSV1 e o 2, tá vendo? Esses dois, eles têm uma infecção, tá? Oral e genital, tá? Então provoca a herpes oral, tá? Tanto aqui, ó, tá vendo, ó? Essa herpes oral aqui, ela é uma herpes, tá? Simples, que quando, logicamente, você tá com a imunidade baixa, aparece essa herpes, tá? E tem, logicamente, aqui, ó, na questão genitárias, tá? Aqui, logicamente, é na questão da vagina e aqui é, logicamente, no pênis. Tá vendo aqui, ó, no pênis do homem, tá? Então, e a gente tem a herpes, logicamente, zoster, tá? Essa herpes aqui, que é um vírus, tá? Como eu já tinha falado, esse vírus pode tomar conta, logicamente, do corpo inteiro. Olha aqui, ó, gente. Tá? Se você não cuidar, acontece várias hiperemias e deformidade no corpo inteiro, tá? Isso é o que? O vírus da herpes zoster logicamente é um vírus muito conhecido, que é da varicela, tá? Esse vírus da varicela é o mesmo vírus, logicamente, da herpes zoster, tá? Que é essa daqui que eu tô marcando para vocês, tá? Vou até pintar aqui para vocês, tá? Então eles são da mesma família, tá? Que causa também o vírus da catapora. Então ali a gente tem o vírus da herpes, que é o zoster, tá? Temos o da varicela e temos logicamente da catapora. Então a gente tem esses vírus tudo juntos, então que mexem logicamente com o meu sistema imune, tá? Imunológico. Então mexe com o meu sistema imune, tá? As causas, né, da herpes logicamente, muitos são através de sexo, né? A transmissão é através de sexo, então é por isso que ela é uma IST. E ela é uma IST também porque mexe com a parte de imunidade, tá? Tudo que mexe com a parte de imunidade, tá? Ou é logicamente uma IST, ou logicamente você tem problemas de autoimune, tá? Do seu corpo. Então geralmente, tá? Isso acontece com muitas pessoas que têm imunidade baixa, tá? Fora isso, aqui a gente tem, tá, o CID, tá vendo aqui, ó, o CID dessa patologia, que é uma infecção viral, tá? Que pode provocar bolhas, dores na pele, tá? E aqui eu tenho outras imagens, tá vendo, ó? Como acontece, a pessoa fica, tá totalmente deformada, como se fosse uma queimadura,
tá? Ou como se fosse uma água viva, vai e encosta em vocês, tem essa queimadura, tá? É como, tá vendo? A pele fica com muita hiperemia, tá? Com bolha, tá? Quando estoura essas bolhas, fica de uma forma de queimadura, tá vendo? De uma erosão, tá vendo? Que é uma ruptura, tá vendo aqui, dos meus tecidos. Olha só como que fica, tá? Isso por conta do que? Por conta da mistura desses vírus, tá? Então o vírus da varicela, tá? Da catapora e logicamente da herpes zoster, tá? São tudo da mesma família, tá? E são vírus, tá? Que, como a gente sabe, vírus não morre, tem tratamento, tá? Então essa herpes, ela tem tratamento, tá? Ela não desaparece. Então, por exemplo, você está com a imunidade baixa, então vai aparecer a herpes. Isso eu já tinha falado, não é? O que acontece? Tá vendo aqui, ó, a herpes. Tá vendo? Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Como acontece? Então, uma vez infectado, o vírus, logicamente, ele vai ficar localizado no nosso corpo, tá? Isso é fato. Todos os vírus vão ficar localizados no nosso corpo, tá? Então, nisso que ele fica, ele vai causar, logicamente, alguns sinais, na verdade, alguns sinais e sintomas, tá? Às vezes, esses sinais e sintomas, eles são assintomáticos, então não vai aparecer, tá? Assim tão de repente. É mesmo se você estiver com a imunidade muito baixa, vai aparecendo alguns sinais e sintomas. Mas como é uma IST, ela demora muito, tá? Para aparecer, ela é assintomática, tá? Então, assim, tem pessoas que ficam muito estressada, emocionada, roupas apertadas ou outras doenças pode provocar, sim, tá? A herpes, tá?